recapitular, tá? Para quem perdeu o vídeo, porque daí eu vou tentar editar esse começo e pego dessa recapitulação, vamos ver se isso, né? Eu fiz uma apresentação, né, rapidamente sobre a minha pessoa, né, quem eu sou professor autorizado de Ashtanga Yoga, professor assistente do Lino Miele, aí falo do Krishnamacharya, né, falei do Ashtanga Yoga, da escola de Ashtanga Yoga, né, o Krishnamacharya é o professor no Palácio de Mysore que começa a tentar fazer o resgate do yoga, da tradição. Falei que o aluno que ficou mais tempo, 16 anos, Patabi Joyce, que está desde 1932, início da escola, até 1948, quando a escola fecha, após a independência da Índia, porque os Maharajas perdem o seu poder dentro da estrutura política. E aí eu falo do filho, né, do Patabi Joyce, o Manju Joyce, aqui sou eu com o Manju, aqui Manju com o David Willis. O David Willis, em 1972, numa peregrinação de Manju pela Índia, o David Williams viu a prática e se interessou. E em 73, ele e mais 2 amigos vão para o sul da Índia para apresentar, porque eles chegaram para o Manju, como é que eu aprendo esse yoga? Como é que eu aprendo um yoga que ensina tanto sobre asanas, que flui tanto sobre as posturas, que ensina todas essas posturas? O Manju falou, meu pai, quem ensina isso é meu pai, se você quer aprender isso, tem que aprender com meu pai. Então, os 3 americanos se encantam com isso e no ano seguinte vão para o sul da Índia para aprender, né? E aí vai com a Nancy Gilgoff, né? Um dos professores, né? Aqui ela mais jovem, aqui ela uma foto mais atual, e o Norman Allen, o professor que faleceu recentemente, a foto mais antiga e mais atual antes do falecimento dele, tá? Então esses são os professores que desenvolveram essa semente inicial, tá bom? Depois, nós temos aqui o grande aluno da década de 70, que é considerado assim, os alunos da época chamavam de Golden Boy, né? Que era a pessoa querida, a pessoa preferida, foi um aluno que tinha muita conexão com o Patabi Joyce, que viveu com o Patabi Joyce, que fazia muito bem a prática. Então, ele durante décadas, né, se tinha essa referência do The Golden Boy, né? O aluno querido do Patabi Joyce, que era Gary Lepedota. Eu tive a felicidade de conhecer o Gary Lepedota pela internet, tá? E nós chegamos a trocar correspondência, chegamos a conversar um com o outro, e eu enviar mensagens de amigos do Gary para ele, que ele não via faz tempo, e esse era o grande aluno da década de 70, tá? Depois, na década de 80, o Gary volta para os Estados Unidos e se envolve mais com o seu trabalho, se afasta um pouco, né, da vida lá da Índia, e na década de 80 o Lino Miele é o professor que se aproxima. E você fala, mas aqui tem uma prova disso, uma demonstração na Europa, do Patabi Joyce, aqui acima, né? Com o Lino Miele, aqui o organizador do evento na Suíça, e o Lino como o professor da demonstração, tá? Então, ele era o aluno demonstração, né? O apelido do Lino era The Amazing Itália. Se vocês querem comprovar isso que eu estou falando, vocês não acharem esse vídeo da demonstração na Suíça, você tem esse vídeo aqui embaixo, que é o padrão do Ashtanga, é a referência, é a prática melhor trabalhada no seu processo de respiração, na sua fluidez, e esse vídeo você acha no YouTube, né? Esse vídeo da prática, ensinando os vinyasas, o sistema vinyasa, o número de respirações correto. Hoje está todo mundo praticando isso errado, as pessoas não sabem o sistema de respiração, não sabem fazer os vinyasas, não sabem qual a contagem correta de vinyasas, né? Então isso é uma das coisas que isso vai estar presente nesse vídeo, você vai poder ver. Então, a amizade dos dois, e aqui eu junto ao Lino, né, com na época da tradução do livro, né, o livro que Lino escreveu sobre orientação de Patabi Joyce. Patabi Joyce orientou, Patabi Joyce que ditou o livro para o Lino Miele. Isso é bom deixar claro, porque tem gente que diz, a prática como o Lino pratica e como os outros... Não fale essa bobagem. Isso, deixa eu até tirar isso aqui. Isto é bobagem.
tá? Isto é bobagem, né? O Patabi Joyce, porque o sistema estava sendo distorcido, ameaçado por professores que faziam alterações ao seu bel prazer. Então o Patabi Joyce pediu, por insistência do Lino, falou: vamos dizer como o sistema funciona, porque tem professores publicando livros. E como que é o sistema? E aí, então, o Lino concorda, o Patabi Joyce concorda, porque não havia nenhum lugar escrito como era o sistema, qual que era a ordem dos asanas, como ensinava. Então, a ideia do livro surge a partir do pedido do Lino de colocar ordem, de ter isso por escrito. Né? Essa era o surgimento do livro. Então, tem gente que confunde, no Brasil na tradução está errado, porque a tradutora forçou a barra para vender o livro, que diz o seguinte, que esse Yogamala é um livro que ele escreveu só sobre a primeira série, apresentando um pouco do sistema Ashtanga para a polícia. Esse não é a referência do livro de Ashtanga Yoga. A referência do livro de Ashtanga Yoga é este outro livro aqui, que explica as 4 séries. Né, que explica o sistema como um todo, que explica o sistema Vinyasa. E esse livro foi publicado porque o Lino quis que publicasse, porque a família não queria deixar que o sistema Ashtanga se descolasse de uma estrutura de poder, de aprovação e de entendimento da família. Então, no momento da morte, Patabi Joyce pede ao Lino: publique o livro, contrariando a vontade da família. Né? Isso pouca gente sabe, não se fala a respeito. Então agora você sabe, né? Foi pedido ao Lino para publicar o livro. A família não quis, por uma questão de business, de monopólio sobre a estrutura de ensino. E o Lino então publica o livro com o nome dele, né? Não com o nome do Patabi Joyce, como era publicado antes. Como o Patabi Joyce vendia o livro de Patabi Joyce. Esse livro, né, era vendido como livro do Patabi Joyce. Mas depois da morte, o Lino não podia publicar com o nome do Patabi Joyce, então ele publicou com o nome dele, o trabalho que ele transcreveu junto com o professor. Então, essa é uma informação que passa e não se fala muito. O universo da Ashtanga vive uma ilusão, né, para satisfazer uma determinada estrutura de negócio. E aí é uma estrutura de negócio, inclusive, que não respeita a própria estrutura de ensino. Né? Mas isso, para outro momento, a gente pode discutir melhor. E aí nós temos a questão do Neto, né, que tenta fazer essa organização de estrutura de formação de professores, regras de formação, né, essa quantidade grande de professores que ele autoriza, né, e esse sistema, né, de que esses professores têm que ir até ele. A maioria dos professores tem conseguido essa autorização em 3 visitas, e depois essa autorização é dada e só os alunos desse professor que podem fazer aula. Ele criou uma máquina, né, de alimentar alunos na sua estrutura na Índia. Mas eu peço para que vocês, sobre isso, vejam com atenção, porque assim, tem um artigo do Gregor May, que é um dos pesquisadores na área do Ashtanga. Ele tem 2 livros ótimos publicados, e ele escreveu uma carta para o Neto, né, porque o Neto havia afirmado de que ele era a grande potência, o Ashtanga tinha crescido por causa dele, esquecendo da criação do Krishnamacharya, esquecendo do trabalho do avô, esquecendo de todos os professores que se formaram e espalharam, esquecendo os 3, né, que levaram, né, o Ashtanga Yoga para os Estados Unidos, né, que foi a semente que mais desabrochou e responsável pelo crescimento. O Neto dizia assim: o Ashtanga vive no mundo por minha causa. Eu sou a maravilha do Ashtanga. É essa a expressão. O Gregor então escreveu uma carta, e isso está lá no site do Ciência Meditativa. Eu cheguei a traduzir essa carta, onde ele dizia: você se vangloria que você é a maravilha do Ashtanga, mas porque você acorda cedo para praticar. Tem dezenas e dezenas de pessoas que acordam cedo para praticar, que usam transporte público e não se vangloriam por causa disso. Elas não são melhores do que os outros porque elas acordam cedo para pegar transporte público. Na carta ele afirma: a outra coisa é que, se a gente for olhar junto ao seu avô tinha praticantes melhores do que você, e quem estava na escola sabia que você não era um grande praticante. O seu avô dava mais atenção para os melhores praticantes do que para você.
os professores mais antigos sabem das broncas que você tomava porque você não aprendia a prática direito. Inclusive, as fotos do próprio pôster, que hoje se vende do Charati fazendo posturas, existe uma história daquelas fotos, das correções e das broncas que foram dadas do Patabi Jois no Neto, porque ele não fazia as posturas direito, né? Então, assim, detalhes dessas histórias do Ashtanga Yoga, isso... a seita de seguidores do Neto acaba não abafando esse tipo de história, né? Mas o Gregor Mayle põe isso numa carta e publica isso. E ele, como é um autor muito conhecido no meio, né? E ele manda esta carta para o Neto, né? Dizendo: você não é a grandeza, o Ashtanga Yoga independe de você. E aí, por que eu resolvi fazer esse vídeo e falar? Porque recentemente, né, o aniversário de 50 anos do Neto, né, os seguidores todos dando parabéns e publicando fotos, né, com o Charati, e aí você vai olhar as publicações, o trabalho do Charati, assim, ele não está praticando. Ele está com dificuldade de fazer posturas básicas. E ele se colocava como o único que praticava as posturas mais avançadas. O meu professor ensinou para mim as posturas da quarta série, eu pratico. Se você olhar fisicamente, isso demanda, isso exige do nosso corpo, né? Um trabalho corporal. Não existe trabalho corporal ali. E aí você vê ele fazendo posturas básicas com dificuldade. Então você vê que existe uma mentira, né? É como se eu dissesse assim: eu sou o único a traduzir javanês. Aí você me dá um texto de javanês e eu não estou entendendo. Porque o javanês eu demonstro que eu não sei javanês, né? Então, mas por que eu disse que eu sou o único que sabe javanês? Então, isso é o que tem acontecido, né? E as pessoas têm se cegado para isso, né? E cada vez mais fica nítido ao ver ele antes se vangloriar porque era o único que fazia, não mais fazer, não conseguir fazer, não praticar aquilo que ensina, e isso cria uma distância entre ele e os próprios alunos, né? Porque ele também não tem muito o que ensinar, porque essa inverdade começa a ficar nítida, e aí a pessoa não pode ensinar aquilo que, na verdade, talvez ela nunca tenha praticado, né? Ela nunca tenha realizado, né? Então, é claro que quando nós ficarmos mais velhos, o corpo não será o mesmo, e nós vamos ter mais dificuldades de fazer coisas muito avançadas, né? Mas assim, meu professor me instrui e me ensina as coisas mais avançadas. Eu sou mais velho que o Charati, né? Eu sou mais de um ano mais velho do que ele. E assim, os asanas, pelo menos os asanas básicos, eu ainda faço, né? Então, quando eu digo para os meus alunos praticarem de acordo com a tradição, de acordo com o método, de acordo com a ordem, como era ensinada, porque isso tem esse resultado, porque eu vejo esse resultado, porque aconteceu com o meu professor e ele me ensina. E o que eu tenho visto, né, com outros professores é a alteração do método, né? Então o método tem sido reduzido, o número de saudações ao sol tem sido reduzido, tem sido tirado asanas, né? Tem sido acelerado asanas que eram com 9 respirações tem sido feito com 5. Então assim, tem sido feito adulterações na prática, que não era como o Patabi Jois queria, não era como o Patabi Jois escreveu, como deixou escrito. E deixando mais claro ainda, quando eu visitei a casa do Lino na Itália, o Lino fez questão de um dia me levar até o escritório e me mostrar os papéis assinados pelo Patabi Jois com o número de vinyasas, os movimentos de cada asana, para dizer o método é isto. E ele era um quadro que tinha as 4 séries, né, 4 folhas, 4 séries, e ele assinou cada uma das folhas, cada uma das séries, para dizer o método é este. E não isso que está sendo alterado hoje em dia, tá? E por que é alterado hoje em dia? É uma coisa de copyright, nós fazemos diferente. Aí eu vejo, não, esse aqui é meu seguidor, este aqui é o que está, né, fazendo do jeito que eu mudei,
né? É uma maneira de identificar esse processo de adulteração. Mas veja, é um truque comercial. Não é porque a pessoa teve um vislumbre de que agora sim vai ser melhor, porque, na verdade, ela não está praticando. Se você ir no Instagram da pessoa, você vê a dificuldade em realizar asanas, em realizar posturas das mais básicas. Então, era isso que eu queria transmitir para vocês. Peço desculpas pelo começo do vídeo complexo, né? Eu vou tentar cortar isso, agora o YouTube permite cortar um trecho. Eu vou cortar para o vídeo ficar bom até o final. E repassem, por gentileza, essa informação para outras pessoas, esses dados importantes para outras pessoas, porque assim, é informação, né? Tudo que eu passei para você, o artigo do Gregor Mail, está traduzido lá no site do Ciência Meditativa. Os livros, é só comprar os 2 livros e comparar. Você vai ver que um livro nem dá para entender direito o Yogamala, porque é um livro que foi escrito para policiais, só falando da primeira série. O outro livro você vai ver tudo completo. Aí você vai ver essa história escrita lá no livro, né? Então, assim, tudo que eu tô passando, aí você vai ver como que são as posturas praticadas, depois você olha as pessoas praticando, você vê tudo diferente. Aí você vai, então quem que mudou? Se o Patabi Joyce escreveu isso, quem que mudou? Não, aí eu tô procurando passar para vocês os dados, as informações. Aí, assim... E aí os outros vão falar outras histórias, mas aí você pede os dados, pede as informações. Mas me mostra, aonde que está isso que você falou? Né? E aí você vai ver quem que está construindo história e quem está passando para vocês informações com dados. Se você quer passar informação, se você quer passar dados para as pessoas, né, sobre a história, sobre o que aconteceu, por que a coisa é assim hoje, então passa esse vídeo, tá bom? Então, espero poder ter ajudado você e a gente vai voltar falando de outros vídeos. Se inscreve, assina, curte, faz tudo aí para que você esteja sempre bem informado, tá bom? Beijo grande para vocês, até o próximo vídeo, um abraço.